A preguiça, muitas vezes, ela impede você de fazer uma coisa que vai te levar ao resultado que você quer. Ou seja, você tá ali com preguiça de estudar história, e aí história é aquela matéria que você tem que estudar naquele dia, e é um tópico muito importante de história. Por exemplo, Brasil Colônia. E aí você não estudou história, não estudou aquele tópico por conta da preguiça. Daí, nisso que você não estudou aquele assunto, você não progride nos seus estudos. Por que você não progride nos seus estudos? Porque para você entender, por exemplo, o Brasil Império, você precisa do Brasil Colônia. E para entender o República, precisa do Brasil Império. E aí, se você fugiu da colônia, porque tava com preguiça, você não aprende nem colônia, nem império, nem república, e aí fica sem um monte de conhecimentos importantes daquela matéria. E assim você chega na prova da ETEC, aí vai ter lá uma questãozinha te perguntando sobre o Brasil Colônia. E o que vai cair naquela questão é a sua lágrima, né? Porque você não estudou aquele assunto. Muito importante que você entenda isso, tá? A preguiça, ela impede você de evoluir nos seus estudos, de progredir para conquistar a tua aprovação. Vestibulindos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, também chamada de fada dos vestibulindos, porque aqui na internet, pensou em ETEC, eu sempre tenho algum vídeo, ou algum story, ou algum post no Instagram, ou no Facebook, que vai te ajudar de alguma forma, e também eu sou cofundadora da ETEC Power, que é a nossa plataforma completa de estudos para ETEC. E é o seguinte, gente, olha só, a gente vai falar hoje aqui sobre preguiça. Eu vou ensinar algumas coisinhas que vão te ajudar a se livrar dessa preguiça nos estudos. Se você tem preguiça nos estudos, já levanta a mão e já se entrega logo, que é melhor admitir que tem preguiça do que você fingir que não tem. E aí, no fim das contas, você ser uma pessoa que tem preguiça de estudar e se engana achando que não tem. E é uma coisa muito comum a gente ter preguiça nos estudos, tá? Agora falando real mesmo. Então, é comum, mas não é porque é comum que a gente vai pensar: ah, tá tudo bem, vou deixar minha preguiça aí e quando ela quiser ir embora, ela vai. Tá bom? Então, vou falar aqui realmente o que você pode fazer pra melhorar essa preguiça, pra entender de onde que ela veio. E é o seguinte, o primeiro ponto pra gente se livrar da preguiça não é aceitar que tem preguiça, tá? Eu sei que vocês já ouviram por aí alguém falando, certamente: tá com preguiça? Dorme, descansa que ela passa, espera ela passar. E na verdade, gente, se a gente espera a preguiça passar, existe um risco, que é o risco que ela nunca passe. Então, primeiramente, é importante que você entenda de onde que ela veio, por que que ela veio, pra você conseguir lidar com ela. Eu sempre falo que alguns problemas comportamentais nos estudos, né, no caso a preguiça é um problema comportamental, são como algumas doenças. Então, você tem ali o sintoma, só que se você vai ao médico e o médico te passa um remédio pro sintoma, por exemplo, o sintoma que você tá dor de cabeça. Te passou um remédio pro sintoma, mas o médico não faz um exame, ele não analisa, ele não coloca aquela luzinha bizarra no seu olho, ele não vai saber o que causou a dor de cabeça. E às vezes a pessoa tem dor de cabeça porque ela enxerga mal. Ela precisa de óculos. Mas o médico só passou de pirona. E a pessoa fica tomando de pirona loucamente, coitada. E a dor de cabeça melhora, mas depois volta. E aí quando ela percebe, ela parou de enxergar por um olho já. Por quê? Porque ela não usou o óculos, não fez o tratamento que deveria. Às vezes precisava de uma cirurgia, a pessoa não fez. Enfim. Então a mesma coisa nos estudos. A gente não pode tratar a preguiça como o grande problema. Tem que identificar de onde que ela tá vindo, tá? E tem dois motivos, assim, principais, né, pra gente ter preguiça, tá bom? A preguiça, basicamente, ela vem, certamente, por uma falta de prioridade ou uma falta de disciplina. E eu sei que ninguém quer ouvir que não tem disciplina, ninguém quer ouvir que não tem prioridade. Todo mundo sabe que no ensino fundamental ou ensino infantil, né, quando você é criança, e a professora fala: ah, você não tem disciplina, a pessoa fica mó triste. Mas a real é que disciplina e prioridade são coisas que, se não ensinarem pra gente como ter, a gente não tem. Não nascem naturalmente. Tem gente que já nasce mais disciplinada, mas é raro, né? Então a gente precisa dessas duas coisas. E a preguiça, então, ela é uma falta de energia direcionada pra aquela atitude que te exige disciplina e prioridade. Como assim, Li? A pessoa tem preguiça de estudar, mas vai ter preguiça de ligar pra amiga? Certamente não. A pessoa vai ter preguiça de ficar na televisão vendo Malhação? Certamente não. Ou a novela do Candinho? Também não, se ela gostar. Ou ver jornal, às vezes, né? Tem gente que gosta de ver da Atena, tá tudo bem, assim. Respeito, sabe? A gente não tem preguiça de fazer as coisas em geral, né? A preguiça não é uma coisa generalizada. Você pensa: ai, tô com preguiça. Assim, é raro a gente tá naquele dia de preguiça real, assim, que tem ânimo pra vários nadas. Você não quer nem dormir, não quer nem cozinhar uma coisa que você gosta, nem ver uma série, nem ver um desenho, nem ler um livro. Você quer fazer nada. E isso normalmente vem mais por questões psicológicas ali. Alguma coisa ruim aconteceu com você, você tá doente, enfim, né? Mas a preguiça mesmo dos estudos, repara, observa, que a tua preguiça é pra estudar. Mas aí se você para de estudar porque pensa: não, tô com muita preguiça, e aí você pega um livro legal pra você ler, você termina de ler o livro às vezes. Lembro que eu fazia isso com uma certa frequência. No finalzinho do fundamental, no nono ano, eu tinha acesso
a livros por conta da biblioteca, né? Eu ajudava às vezes na biblioteca da escola, e aí com isso me emprestavam alguns livros que ninguém podia pegar, e também eu fazia aula de balé em cima de uma biblioteca, então tinha muito livro legal, sabe? Aqueles livros assim, Thalita Rebouças, McCabot, enfim. Então, eu às vezes tinha preguiça de estudar uma matéria, um tópico de matemática, mas aí eu pegava um livro e lia o livro inteiro numa tarde. Por quê? Porque pra mim era muito mais legal eu ler um livro do que fazer a lição de matemática, tipo... né? Então a nossa preguiça é falta de energia direcionada, sabe? Não é uma falta de energia geral, assim, né? Você tá com disposição pra nada. É uma indisposição pra o estudo, pra aquela atividade específica. Por conta dessa falta de prioridade de disciplina, sabe? Então, primeiro ponto, identifica aí. A tua preguiça, ela costuma vir mais porque você não tem uma prioridade muito forte ali, você não sabe exatamente o que você quer conquistar com a tua aprovação, você não conseguiu determinar que o teu foco pra esse ano é conquistar a aprovação na ETEC, é você conseguir uma boa pontuação na prova, entrar no curso que você quer, você tá com muita coisa na mente tumultuada, ou seus horários estão uma bagunça, porque isso tudo entra na disciplina, né? A prioridade é você ter o foco daquela coisa que é a principal pra você, que você faz assim, o que tiver ao teu alcance, pra que você consiga alcançar, sabe? Pra que você consiga ganhar, né? Aquela coisa que você tanto quer. E aí, a disciplina é o que faz com que você mantenha o foco, mantenha esse eixo, se mantenha fazendo o que é necessário. Que se você não direciona a tua rotina inteira, você não vai ter disciplina pro estudo, que é uma coisa que é parte da sua rotina. Então, falta de rotina, né? Falta de disciplina aí nos seus estudos e falta de prioridade são coisas que interferem e que te geram preguiça, tá? Mas, Li, eu consigo virar o jogo? Graças a Jesus consegue. É possível você mudar isso, é possível você driblar a preguiça e conquistar a tua aprovação na ETEC, desde que você faça o que é necessário. Você não pode cruzar o braço e pensar: ah, eu sou preguiçoso. É isso, sou preguiçoso. Pronto. Que o universo me abençoe. não, você precisa fazer a tua parte sempre. O mundo não é Disney. Aprenda isso. Decore, porque é uma frase que você vai levar muito pra vida, principalmente depois dos 18 anos de idade. Então, já entendemos o que acontece com a preguiça? Sim. Agora, qual prejuízo ela traz pra você, né? Primeiro prejuízo, tá? A preguiça, muitas vezes, ela impede você de fazer uma coisa que vai te levar ao resultado que você quer. Ou seja, você tá ali com preguiça de estudar a história, e aí história é aquela matéria que você tem que estudar naquele dia, e é um tópico muito importante de história. Por exemplo, Brasil Colônia. E aí você não estudou história, não estudou aquele tópico por conta da preguiça. Daí, nisso que você não estudou aquele assunto, você não progride nos seus estudos. Por que você não progride nos seus estudos? Porque pra você entender, por exemplo, o Brasil Império, você precisa do Brasil Colônia. E pra entender o República, precisa do Brasil Império. E aí, se você fugiu da colônia, porque tava com preguiça, você não aprende nem colônia, nem império, nem república, e aí fica assim um monte de conhecimentos importantes daquela matéria. E assim você chega na prova da ETEC, aí vai ter lá uma questãozinha te perguntando sobre o Brasil Colônia. E o que vai cair naquela questão é a sua lágrima, né? Porque você não estudou aquele assunto. Muito importante que você entenda isso, tá? A preguiça, ela impede você de evoluir nos seus estudos, de progredir para conquistar a tua aprovação. Segundo problema que ela acaba trazendo também, né? A preguiça gera frustração. Por que ela gera frustração? Porque o seu cérebro sabe, ele sabe perfeitamente bem que você tem que fazer aquela tarefa. Ele sabe que você precisa estudar aquele assunto. Só que aí na hora que a preguicinha vem, ou ele te faz dormir enquanto você estuda, né? Acontece aquele fenômeno clássico que a pessoa tá lá estudando. Ah, eu tô aqui estudando e tal. E deu sono. A pessoa cai, assim, em cima do caderno, em cima do computador, quebra tudo. E isso gera frustração por quê? Porque naquele momento, pra você tá tudo bem. Você dormiu, ai, nossa, descansei, tava com preguiça, dormi, pronto. Ou pior, a pessoa procrastina às vezes, né? Ela tá com preguiça, daí ela fala, eu vou fazer qualquer outra coisa pra preguiça passar. E a preguiça não vai passar. Ela sabe que não vai. E o seu cérebro, ele depois vai te mandar mensagenzinhas. Tipo quando você fala que não quer ver nunca mais a cara da pessoa e ela te manda mensagem pra provar que existe. Pois é, o cérebro faz isso. Ele fica falando... lembra, Joana, daquele dia que você tava lá? Que você ia estudar aquele assunto e você não estudou? Pois é, ele vai cair na prova. É importante que você entenda que a preguiça gera frustração. Ela gera frustração porque no momento o seu cérebro pensa... tá tudo bem, eu vou só dormir 5 minutinhos. Não, eu vou só jogar um videogamezinho. Eu vou só ler um livrinho. Mas depois, talvez no dia seguinte, seu cérebro já começa a mandar as mensagenzinhas lá. Você não estudou ontem, você não estudou ontem, você não estudou ontem. Chega um momento que ele grita isso pra você. Quem já passou por isso sabe como é, né? Então o teu cérebro começa a te avisar ali que você não estudou aquele assunto. E aí você começa a se culpar porque você não estudou aquele assunto. E essa culpa gera ansiedade. Pois é, o mal do século. A ansiedade, ela pode ser causada por várias coisas, inclusive por excesso de frustração. Você gerou uma expectativa de aprender aquele conteúdo. Seu cérebro tava pensando de manhã, quando você colocou lá na sua agendinha do dia. Hoje eu vou aprender Brasil Colônia, que legal. Aí veio a preguiça, que veio ou por falta de disciplina ou por falta de prioridade. E aí a preguicinha veio. Aí o cérebro... não vou aprender Brasil Colônia hoje.
Que bad, né? E ele começa a te aloprar depois, sabe? Igual gente que interrompe a live. Assim fica o cérebro quando você não faz o que precisa ser feito. Ele gera frustração. Essa frustração que ele gera vai fazer com que você comece a ter um desempenho cada vez pior, porque você vai ter ansiedade na hora de estudar. A ansiedade não vai deixar você aprender. Seu cérebro fica lá martelando, assim, sabe? Com várias informações ao mesmo tempo e você pensando, não vou passar, não vou passar, não vou passar. Outra coisa, né? A preguiça pode gerar o sentimento de tô travado. Por quê, Li? Porque assim, imagina que você começou a ter preguiça no começo dos estudos, o que é até pior muitas vezes do que ter no meio dos estudos. Então você ia começar a estudar, aí deu preguiça. E aí no que você deu preguiça naquele dia, você não começa. E aí seu cronograma muda todo, né? Quando você tem preguiça no começo, nossa, dá uma raiva. E aí você precisa reformular o seu cronograma inteiro. E o que acontece? Nisso que você reformula, surgem imprevistos, coisas da escola, sua mãe mandando você arrumar a cama do seu irmãozinho pedindo ajuda na lição de casa, e aí você não começa a estudar, e você trava e não aprende nada que você precisava pra prova. Então, mais um dos prejuízos pra tua preguiça. E aí, como é que você vai se livrar, então, da preguiça, né? Pra que você consiga ter consistência nos seus estudos, pra que você consiga realmente aprender, pra que você saia da estaca zero, sabe? Não fique travado, né? Barbie na caixa, assim, nos seus estudos, pra você não ter mais ansiedade nos seus estudos. Primeira coisa, entendendo que você não pode ser uma vítima dela. E quando você sente a preguiça, aí você para tudo que você vai fazer e fala, não, amanhã eu volto. Só porque deu preguiça, você tá dizendo pra preguiça. Oi, Bi, tudo bom? Somos amiguinhas, eu sou sua vítima, na verdade. Faça o que quiser comigo. É como se você estivesse deixando a preguiça te dominar completamente. E aí não tem jeito. Todo dia vai ter preguiça. Por quê? Porque a preguiça, o seu cérebro vai entender inconscientemente ali que se veio uma preguicinha, veio uma falta de vontade de estudar, ele vai fazer uma outra coisa mais legal. Ou seja, ver uma série, ver um filme, enfim, jogar videogame. E aí sempre vai vir a preguiça. Então, quanto mais você mostrar pra preguiça que você tá nas mãos dela, mais preguiça você vai ter. Então, o que você precisa fazer é, primeira coisa, não vai ser vítima da preguiça mais, tá? Até falei sobre isso recentemente nos stories, né? Que você não pode ser vítima da preguiça, não pode ser vítima do sono, por exemplo, que vem no meio do estudo. Muita gente, a preguiça se materializa aí na forma de sono. Daí a pessoa, ela vai estudar, ela dorme. E a gente não pode deixar que aconteça isso, né? E como é que eu não vou dormir? Liga uma luz bem forte no seu quarto. Na hora que vier o sono, você dá uns estralos, coloca uma música alta, depois volta. Mas não deixa a preguiça te derrubar, porque se você deixar, pode ter certeza, ela vai saber que ela é mais forte que você. E ela vai querer continuar aparecendo com muita frequência. Como que você sabe disso, Li? Que já aconteceu comigo, gente. Simples como respirar. A diferença é que hoje em dia eu tenho conhecimento disso, tô passando pra que você aí com 14 aninhos, 15, enfim, a idade que você tem, não tenha que esperar e ler vários artigos científicos em outro idioma, com uma linguagem mega difícil, pra entender como se livrar disso, tá? Quando o seu cérebro sente que no momento de preguiça você faz o mais legal, em vez de fazer o que é necessário, ele vai trazer mais momentos de preguiça, porque o cérebro é folgado, ele é preguiçoso, ele é criança birrenta. Ele quer fazer o que é legal, ele não quer fazer o que é necessário. Ele quer mundo Disney, sabe? Não quer ter esforço algum, né? Então é importante que você mostre pro cérebro, tá bom? Segunda coisa, né? Deixando explícito pra você quais os riscos que ela traz pra você. Então você tem que montar no seu caderno, ou então na sua mesa, enfim, um espaço em que você coloca bem firme ali. Qual é a sua meta? Qual o seu grande objetivo, o seu foco? Conquistar a aprovação na ETEC para XYZ. Ou seja, pra ter um ensino médio melhor, pra fazer uma viagem que você quer, pra depois que você estiver na ETEC, você ter um ensino de qualidade, com aquele ensino de qualidade entrar numa boa faculdade, ou conseguir um trabalho melhor, enfim. Pra ter um curso técnico e aí sair do índice de desemprego no Brasil, ou nem entrar nele, porque durante o curso você já consegue um estágio. Você precisa colocar ali os seus objetivos. E aí coloca um outro papelzinho com e se? E se eu tiver preguiça, o que vai acontecer? Não vai passar, né? Certamente. Ai, Lili, você tem um amigo que passou com preguiça. Seu amigo certamente lidou com a preguiça ao longo dos estudos. Ele foi diminuindo aquela preguiça gradativamente. Porque se ele fosse o preguiçoso que começa a estudar, aí tá lá. Porque a célula é a... Se ele fosse assim, ele não teria passado. Então, a pessoa que fala, eu sou preguiçosa e eu consegui a aprovação, sim, a pessoa pode ser preguiçosa e ter conseguido, desde que ela tenha usado formas de fazer com que a preguiça não ficasse tão presente na vida dela. Ninguém passa na ETEC só dormindo. Desculpa a sinceridade. Então, assim, vale lembrar, né? Tem amigos que eles gostam de dizer que eles nunca estudaram, são preguiçosos eles mesmo, só pra se exibir, porque na verdade é um nerd enrustido que eu falo, sabe? Eu já fui dessas também. Eu estudava pra caramba, assim, pra uma prova e dedicava ao máximo, entendia tudo, aprendia tudo. Quando eu falo de estudar, assim, intensamente, não era, tipo, em muitas horas. Mas eu realmente estudava com foco naquela prova, conseguia uma notona na prova, aí falava, nossa, amiga, nem estudei. Pra quê? Porque eu era exibida, gente. Todo mundo é meio exibido, no fim das contas. Então sempre tem a pessoa que fala, eu tô super preguiçosa, passei sem nem estudar direito. É um exibido, é um nerd enrustido. Aquela pessoa se dedicou super, aquela pessoa fez tudo que ela precisava fazer pra passar, e com isso ela passou. E não simplesmente dormindo, tá? E ela só quer te iludir pra que você pense que ela é bambamã e você não é. Só
Só isso. Pronto, abri o jogo, contei o segredo das pessoas que falam que não precisaram de esforço algum para conquistarem uma aprovação, né? Porque elas estão mentindo pra você. E assim, por que a preguiça ela pode travar você e por que você precisa colocar, então, as coisas que você perde quando ela vem? Porque se você explicita pra você, ou seja, deixa claro ali, né? Deixa transparente como água, sabe? O que vai acontecer se a preguiça surgir, por exemplo, na hora de você estudar física, matemática, história, enfim, a matéria que for, você começa a perceber. Cara, veio a preguiça, o que eu posso fazer? Tomar um café? Sei lá, parar 5 minutos, respirar fundo, ir até o banheiro, fazer um exercício físico e voltar? Então você precisa ver isso sempre, ter presente perto de você, senão o cérebro esquece. Ele não vai conseguir lembrar da recompensa a longo prazo que ele tá buscando, sabe? Então você precisa lembrar pra ele o tempo todo, senão ele não vai saber. E aí, se ele não souber, ele vai deixar você com preguiça every day. E você não vai conseguir conquistar a aprovação sendo a pessoa que dorme em cima dos estudos todos os dias, tá? E assim, um exemplão aqui pra você entender por que a preguiça pode ser tão prejudicial, né? Se você tem preguiça de estudar aquele assunto e você procrastina aquele assunto, ou seja, sempre que cai nele a preguiça vem. Acontece muito com assunto difícil, né? O assunto é meio tenso, aí deu preguiça, aí você faz outra coisa. Aí no dia seguinte, mesma coisa. Chega um momento que é o momento da prova, tem lá aquele assunto lá na prova, por exemplo, Brasil Colônia, e você não sabe aquele assunto porque você não estudou aquele assunto. Por isso que é tão importante driblar a preguiça. E um terceiro ponto pra você entender aí, né, um bônus aqui, que eu nem ia falar isso, mas um terceiro ponto pra você entender como começar a se livrar da preguiça é você ver como que ela se manifesta. Como assim, Li? Olha só, tua preguiça é aquela que você tá começando a estudar, aí pensa, Ai, mas tem tanta coisa mais legal pra fazer. ou então você tá estudando e você dorme em cima da matéria, você começa um assunto mais difícil, aí a preguiça vem com aquela falta de ânimo, aquela falta de vontade. Então é bom que você identifique como é que ela surge, qual situação que ela é mais presente, quando ela costuma vir. Porque a gente sabendo, né, o diagnóstico ali de quando a preguiça vem, como ela tem se manifestado no seu dia a dia, nos seus estudos, fica muito mais fácil você se livrar dela. Porque se você sabe a raiz do problema, você vai lá e corta o mal pela raiz, né? Agora, se você não sabe, ai, nossa, eu não faço ideia, eu sei que eu tenho preguiça, só nunca parei pra ver quando, como, onde, por quê, daí você sempre vai ter mais preguiça porque você não vai evitar situações que te trazem preguiça, tá bom? Li, mas eu já acordo com preguiça. E por que a pessoa já acorda com preguiça? Porque muitas vezes a pessoa acorda lá às 7 horas da manhã e aí ela não tem prontinho pra ela, né? O que ela vai ter que fazer naquele dia, enfim. Aquilo que eu falei de método também hoje, sabe? E aí o cérebro já acorda tendo um esforço bizarro pra pensar em tudo que vai ter que fazer naquele dia. Nossa, mas o que é que eu vou ter que fazer mesmo? Ah, mas eu tenho geografia pra estudar. Vou ter que buscar um biólogo. Meu Deus, que chato. E aí você começa a ter preguiça desde a hora que você acorda, né? E aquela dúvida cruel. Como ter preguiça estudando em casa, na quarentena? Simples. Criando horários pra você, criando a famosa disciplina, né? Depois que você faz aquela listinha de coisas que você quer e coisas que você vai perder, se a preguiça te dominar, se ela for mais forte que você, isso é a tua prioridade. E a disciplina, como é que você faz? Estabelecendo seus horários, estabelecendo metas, estabelecendo que aquela distração que você tende a fazer quando tá com preguiça vai virar recompensa. Ou seja, só vai fazer depois que você estudar e ponto. Pedindo pros seus pais te cobrarem, caso eles não cobrem você. E entendendo, caso eles cobrem, que é pro teu bem. Então você precisa criar disciplina em casa também, para que você consiga se livrar da preguiça aí nos seus estudos, ok? E assim, né, algumas situações que a preguiça pode vir ou que ela pode intensificar. Por exemplo, quando a pessoa dorme, quando ela sente preguiça, ela tá dizendo pra preguiça que ela tá mandando nela, ou seja, que a preguiça tá mandando nela, sabe? E fala, Não, preguiça, tá tudo bem, pode me dominar mesmo. Tô aqui pra servir você, preguiça. e a pessoa vai ter mais preguiça. Então, nunca durma quando a preguiça surgir. Não faça isso, tá? Faça 5 minutinhos de pausa, que seja, pra tomar uma água, respira fundo, vai até o quintal de casa, pula, 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 até você ter mais energia e aí você recomeça o seu estudo, tá bom? Não faça isso de dormir quando a preguiça chega, porque se você dorme quando ela chega, primeiro que você vai demorar horas pra você acordar e vai ter já perdido ali o ritmo dos seus estudos. Segundo, que você vai mostrar pra ela que ela é mais forte que você. Então não faça isso. Segundo erro, né? Pensar que tá tudo bem e não identificar a causa. Ter preguiça é comum, é muito comum, mas você tem que ver a causa dela. Você não pode ser que nem a maioria que pensa, Ai, tô com preguiça. Não sei que eu tô com preguiça, eu só tô. então você precisa fazer meio que um diário da preguiça, né? Já falei aqui de diário de distrações, diário do erro, diário de tudo. E o da preguiça também funciona. Li, vou matar a árvore. Não, pega um negócio chamado bloco de notas do celular, que você fica usando pra escrever mensagem de Dia dos Namorados, e coloca o teu diário da preguiça. Hoje é dia 24 de junho de 2020. Tive preguiça na hora de estudar conceitos básicos de cinemática. Por quê? Porque eu acho esse assunto difícil.
Então, vai criando ali o porquê que você teve preguiça, quando ela surgiu, se ela veio na forma de sono, se foi a falta de vontade, se você nem começou a estudar porque teve preguiça. Então, faça isso, tá? Não seja a pessoa que não identifica a preguiça. E um terceiro erro, assim, né, muito comum, a pessoa tentar estudar mais no dia seguinte pra compensar a preguiça. Esse é o clássico. A pessoa pensa: tive preguiça, então amanhã eu vou estudar 11 horas seguidas. Que aí eu acho que vai compensar, né? Não vai compensar, não. Por que não vai compensar, não? Porque o seu cérebro, num dia ele ficou na moleza. Aí no dia seguinte você vai querer saturar o coitado? Imagina, por exemplo, que você passa um ano sem pegar nada na sua mão. Ou seja, você passa um ano e você não sabe nem o que é sentir o pezinho de 10 gramas. Isso aqui nem 10 gramas, deve ter 1 grama isso aí. Mas enfim, você passa um ano sem carregar nada pesado. E aí chega no ano seguinte e te dão uma mochila que tem 40 quilos de material escolar dentro. Você vai conseguir andar com aquela mochila? Só porque você passou um ano sem carregar peso algum, aí você pensa que no ano seguinte você vai conseguir carregar? Não vai, né? Então a mesma coisa no estudo, não é porque você teve preguiça hoje, que aí amanhã você vai recomeçar, mas você vai colocar toda a matéria do dia. Não, tá com preguiça hoje? Se livra hoje da preguiça, estuda um pouquinho hoje e amanhã um pouquinho mais. Então assim, o estudo tem que ser muito mais no pouco a pouco do que você querer estudar tudo de uma vez, tá bom? E algumas coisinhas que você pode fazer também, né, pra te ajudar. Como já falei, identificar a preguiça, esse é o básico, todo mundo tem que fazer isso. Muito importante também que você facilite processos pro cérebro. Ou seja, seu cérebro pensa: eu tenho que estudar hoje geografia, que é chato. Divide isso em partes. Você precisa ver aquela aula sobre migrações e fazer anotações, depois fazer o resumo, depois você precisa fazer as suas questões de fixação, por exemplo, né? Então você coloca detalhado o que você vai ter que fazer, sabe? Dividir as tarefas em partes menores, né? Pra que seu cérebro não se embanane ali pensando que é muita coisa. Quando você tem partes menores, você vai conseguindo marcar cada etapa como concluída e isso te dá mais ânimo pra cumprir as próximas etapas. Outra coisa também, o teu momento de estudar tem que ser planejado como ele vai ser. Você não pode pensar assim: olha, hoje eu vou estudar, mas eu não sei onde está meu caderno, nem o lápis, nem a borracha, nem a caneta. Então deixa já separado também pra facilitar esse processo que tende a ser difícil de pegar o material, sentar pra estudar. Então deixa isso certinho. A listinha dos seus porquês também, né, os seus grandes motivos pra querer passar na ETEC também vai te ajudar muito. Pra quê? Pra ter mais prioridade nos seus estudos, né? Saber o que é a tua prioridade ali, sabe? Focar de verdade no teu grande objetivo, sabe? Outra coisinha essencial: tenha uma prioridade pra aquele dia. Ou seja, o que é a coisa mais importante que você pode fazer pelo teu estudo naquele dia. Assim, não pro resto da vida, naquele dia. Por quê? Porque seu cérebro entende: isso eu consigo fazer hoje. É fácil, então bora fazer, ok? E por último, mas não menos importante, aquela regrinha, né? Aquela técnica que eu sempre ensino e que muita gente ainda não leva a sério, que é a técnica das recompensas. Ou seja, estabelecer coisas que você gosta de fazer e que muitas vezes te levam a procrastinar, que fazem com que a preguiça pior ainda. Por exemplo, você tinha que estudar, deu preguiça e foi jogar videogame. Então, tira essa distração e coloca como recompensa. Então, assim, depois que você estudar, você vai poder jogar videogame por meia hora, você vai poder ficar no site do BuzzFeed, vai poder ligar pra amiga, usar o WhatsApp, enfim. Não seja a pessoa que começa o dia já lá no WhatsApp falando com as amigas, e aí liga pra não sei quem e abre a Netflix e só no finalzinho do dia lembra que tem que estudar. Não faça isso, porque isso vai fazer com que você tenha mais preguiça ainda nos seus estudos, tá? Então, muito importante que você use aquelas distrações que você tinha como recompensas, porque assim você vai se recompensar pelo esforço que você teve. E bom, se você gostou dessa live, se você quer se livrar de uma vez por todas da preguiça, faz o seguinte: clica no gostei aqui pra eu saber que você gostou e fazer mais vídeos assim sobre coisas mais comportamentais, mas que interferem muito nos seus estudos. Se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho vermelho de inscrever-se que tem logo abaixo do vídeo. Por quê? Porque clicando nesse botão você vai conseguir receber os próximos vídeos. E me acompanha no Instagram, que é Lilian Cruz Oficial com 2 L's. Afinal de contas, lá no nosso Instagram tem quiz, tem stories, tem muito post massa, muita coisa pra ajudar você a conquistar a aprovação. Então, Lilian Cruz com 2 L's no meio, tá? Vai até passar aqui na tela pra você não colocar errado. Então é isso, big beijo, até o próximo vídeo e tchau!